Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Sávio, eu sou bolsista do grupo PET-A, da Universidade Federal de Viçosa, e essa vai ser mais uma videoaula do nosso grupo. Hoje nós vamos falar sobre uma matéria, uma disciplina muito importante para a nossa formação profissional, que é a ENG 273, né, a propriedade física de produtos agrícolas. Essa disciplina ela é oferecida aqui no Departamento de Engenharia Agrícola, aqui da UFV, e ela é realizada, né, no CENTRE-INAR, que é o Centro Nacional de Treinamento em Armazenagem. Grande parte das práticas a gente realiza lá mesmo no CENTRE-INAR, usando o laboratório de propriedades físicas e avaliação de qualidade de produtos agrícolas. Então, dentre as variadas propriedades físicas que a gente pode estudar, né, do comportamento dos produtos agrícolas, dentre elas a gente vai falar hoje sobre uma muito importante, que é a cor, né? Agora, por que estudar a cor dos alimentos? A cor, né, ela é o primeiro critério utilizado na aceitação ou rejeição, né? Por isso, nas indústrias de alimentos, a cor é um tributo importantíssimo. Afinal, se a cor for atraente, dificilmente o alimento não será ingerido, né? Ou pelo menos provado. Dessa forma, a cor precisa ser expressa de forma objetiva, através de números, evitando percepções e subjetividades na interpretação e garantindo que o produto final esteja de acordo com as suas especificações. Sendo assim, a gente vai usar da espectrofotometria, né, que é uma técnica muito precisa e exata para medição, controle de qualidade e formulação de cores em produtos alimentícios. Né? Aqui no laboratório, nós vamos utilizar um colorímetro tristímulo, né, que é muito usado em laboratórios em geral, cuja função é de medir, né, e comparar a quantidade de luz e energia radiante absorvida por uma determinada solução. Muito bem. Para a gente realizar esse exercício, essa prática, a gente vai utilizar, o objetivo dela vai ser determinar, né, o valor do L, A e B de 4 tomates em diferentes estágios de maturação, e aí a partir deles desses dados, a gente consegue determinar parâmetros importantes, como a tom, a croma, para cada grau de maturação. E além disso, a gente vai fazer uma comparação, né, que é a diferença de cor, em cada um dos graus de maturação, fazer uma análise desses resultados e apresentá-los. Né? Então, para isso, vão ser utilizados 4 tomates, né, em diferentes estágios de maturação, né, que seriam um verde, um verdoengo, um semi-maduro e um maduro. Aí, após determinar os parâmetros, a gente consegue realizar os cálculos que foram apresentados antes. Muito bem. Então, gente, vamos então fazer, né, a medição dos parâmetros L, A e B. Esse daqui é um colorímetro tristímulo, encontra-se aqui no CENTRE-INAR, no laboratório do CENTRE-INAR. E para a gente poder fazer a análise, ele nos oferece, né, a gente vai trabalhar com os frutos, né, em diferentes graus de amadurecimento. Nós temos o maduro, o semi-maduro, o verdoengo e o verde. A gente sempre começa pelo de menor grau de amadurecimento, né, que no caso seria o verde, né? Bem, seguindo esse aqui, é muito importante, vem junto com o colorímetro, você quer fazer análise colorimétrica de grãos. Você preenche totalmente a parte inferior do potinho e faz a medição com esse potinho para grãos, como milho, soja, enfim. Primeiramente, né, você faz o plugin e você inicia o colorímetro. A primeira coisa que ela vai pedir é para fazer a calibração. Para fazer a calibração, a gente utiliza duas placas. Uma placa totalmente preta e uma placa totalmente branca. A primeira a ser medida vai ser a preta. A gente limpa ela. E faz a medição. Você coloca, aqui é a leitura do colorímetro. Aqui é onde você mexe para poder realizar os cálculos, né? Você coloca a placa totalmente fixada aqui embaixo, firma ela e aperta e dá play. Ele vai ler e vai te pedir agora a branca. Você limpa novamente ela e faz a leitura da branca. Muito bem.
agora ele está pronto para fazer as leituras. No caso, a gente normalmente se faz a leitura de cada fruto em pelo menos 3 locais do fruto diferentes. Nesse caso eu vou fazer somente uma leitura, né, a título de conhecimento para vocês, do fruto verde, em um parâmetro apenas para as leituras de L, A e B que são fornecidas no próprio aparelho. Ele apresenta uma parte, não sei se vai dar para ver muito bem, ele apresenta uma tela aqui em cima, onde é feito esses resultados aparecem para nós. Você simplesmente vai colocar o fruto próximo do leitor, vai apertar, e ele vai te dar os parâmetros que você precisa. Então vamos lá, gente. Após ser feita, né, a medição utilizando o colorímetro estímulo, a gente teve a posse desses resultados, que seriam o L, o A e o B, né, que seriam esses parâmetros que o colorímetro deu para a gente. Então, gente, para a gente poder fazer a análise, né, dos próximos resultados, acho que é importante a gente entender o que são esses parâmetros, o que são esse L, A e B. Então, o espectrofotômetro, né, ele faz a leitura da cor, né, identifica, né, como a gente pode ver, esses parâmetros, onde o L ele nada mais é do que a luminância. Ela é expressa em um grau de porcentagem de 0, né, até 100, onde quanto mais próximo do 0, mais preto. Quanto mais próximo do 100, mais branco. O A e o B já são gamas de cores, né, respectivamente, da qual o A ele varia do verde ao vermelho e o B ele varia do azul ao amarelo, sendo que os valores, né, eles têm uma escala que varia de menos 120 até mais 120. Muito bem. Muito bem, né? Após a gente fazer então essa análise, né, da compreensão do que são esses parâmetros e também dos resultados que a gente gerou, a gente pode interpretar, né, o que nós conseguimos, né, que a gente pode perceber que essa variação de A, na qual o tomate verde ele apresenta um valor menor, mais próximo da coloração verde, sendo que para o tomate mais maduro, é possível você perceber que esse valor de A já é maior, ou seja, ele é mais próximo do vermelho. Já em referência ao L, é possível verificar aqui, conforme existe esse aumento do grau de maturação, mais próximo também se aproxima da cor preta. Então, gente, de posse dos parâmetros, a gente consegue calcular, então, né, essas médias, né, desses valores, esses índices colorimétricos, né, que é o tom, a croma. Então, o tom ou matiz é calculado, também conhecido como ângulo Rouy, né, é o arco tangente de B sobre A. E o croma, ou luminosidade, é a raiz, né, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem, esses foram os resultados, né, que a gente conseguiu gerar, utilizando aqueles parâmetros que a gente conseguiu por meio do colorímetro. A gente chegou nesses valores para tom e croma. Novamente, né, para a gente conseguir interpretar esses resultados, é necessário a gente compreender o que são esses conceitos tom e croma. É possível definir como posição, eles são uma posição da cor através de coordenadas angulares, cilíndricas, na qual o tom ele é representado pelo ângulo e a croma pela distância até ele, de tal forma que o valor de croma é 0 no centro e aumenta conforme a distância, conforme vai se afastando deste, né? Já o ângulo, né, a tonalidade, o Hzinho, ele inicia-se no eixo A mais A e é dado em graus, ou seja, o zero, quanto mais próximo do zero, maior seria a tonalidade vermelha. Mais próximo de 90 graus, amarelado, 180 graus, mais esverdeado, 270 graus, mais azulado. Muito bem, então, gente, vamos compreender então os resultados que nós obtivemos, né? Analisando aquela tabela, né, com os resultados que nós conseguimos gerar, é possível inferir que a posição da cor, né, através das coordenadas angulares cilíndricas, ela fica bem nítida, uma vez que os ângulos próximos de zero representam que o tom ele é mais aproximado da coloração vermelha, como é o caso do tomate maduro. Já a inclinação negativa do ângulo Rouy, do nível de maturação verde, ele enfatiza a cor esverdeada, apresentada pela fruta nesse estágio de maturação. Já a croma, ela representa o quê? A intensidade da cor.
em que quanto mais significativo for o valor, mais intenso o será. Sendo assim, conforme se aumenta o grau de maturação do produto, maior o valor da croma. Então vamos lá, gente. Agora nós vamos para o nosso último índice colorimétrico, que vai ser a nossa diferença de cor. Então, para a gente conseguir calcular... Por que é importante, assim, identificar essas diferenças entre as amostras do produto e o padrão? Um exemplo poderia ser antes de se iniciar, porque é importante para poder se iniciar uma produção em alta escala. E como que é feita essa diferença de cor? Ela nada mais é que uma comparação numérica, entre uma amostra e um padrão. Nesse caso, a gente adotou o padrão sendo a coloração verde, para a gente conseguir gerar resultados mais precisos, que dê para a gente fazer uma comparação mais precisa. Por meio, claro, de essas coordenadas de cor entre as amostras, elas são feitas por essas diferenças absolutas numéricas. Então, essa seria a fórmula da nossa diferença de cor. Ela nada mais é do que essa raiz quadrada entre o quadrado dos parâmetros que a gente analisou, só porque é importante ressaltar que é essa diferença. Ou seja, se eu fazer uma comparação entre o fruto maduro e o fruto verde, eu vou pegar o parâmetro da luminosidade, por exemplo, o ângulo Rui dela ou a croma dela, para o maduro menos o verde ao quadrado para cada um deles e novamente dentro da raiz para a gente conseguir determinar esse valor. Esses aí foram os resultados que a gente obteve através dos cálculos da diferença de cor. Então, após feitos os cálculos, a gente vai conseguir interpretar os resultados que nós obtivemos. Então, após feito isso, determinada a distância entre essas duas cores, que seria entre o verdoengo e o verde, entre o semi-maduro e o verde, o maduro e o verde. Utilizando esse espaço LA e B, a gente pôde, então, utilizar dessa diferença de cor para determinar esses parâmetros, sendo assim, quanto mais próximo do valor zero, ou seja, quanto menor for a diferença entre as diferenças de cores, mais próximas serão essas cores, Então, por isso que deu para enfatizar, a gente utilizou a coloração verde para poder ficar fácil a observação dos resultados. Então, que essa maior diferença ela vai ocorrer entre o grau de maturação verde e o maduro, pois um tem uma cor visivelmente verde e o outro uma coloração nítida de vermelho. Além disso, a menor diferença ocorre entre as fases vermelho e verde, que seria o contrário, devido ao conceito dessa análise colorimétrica, como eu já havia comentado. Então, gente, esse que a gente pode concluir com isso aí tudo, que de acordo com os resultados que nós obtivemos, a gente conclui que através da análise de cor é possível determinar o grau de maturação de produtos alimentícios, como eu havia mencionado lá em cima, pois cada cor apresenta um valor de tom, croma, ou que define para cada grau de maturação, de amadurecimento. Dessa forma, estabelecendo os valores, é possível se obter essa diferença entre os aspectos e separar os diferentes graus de maturação, que foi o último parâmetro que a gente calculou, que foi a diferença de cor. Obrigado a todos aí por terem vindo essa videoaula. Fiquem atentos para as próximas aulas referentes a essa disciplina. E muito obrigado.